Se você está num momento de crise, comece a escolher a paz para entrar no seu coração, comece a escolher um otimismo bíblico para entrar no seu coração, comece a escolher uma visão de controle para entrar no seu coração, de manter a calma, porque naturalmente nesses momentos é isso que vai sair de você, é isso que vai sair de você. Então eu quero te deixar um desafio, seja lá o que você falar sobre, tenha certeza que você vai começar a ver mais. Então se você quiser ver mais alegria, fale mais sobre isso. Se você quer ver mais a sua aeronave no meio de uma crise, fazer um pouso de emergência, mas com tranquilidade, e manter a vida preservada de todos que estão dentro daquele ambiente, comece a falar mais sobre isso, quebrando toda a cultura de derrota e estabelecendo uma cultura de vitória. Se você quer se sentir mais derrotado, fale mais sobre isso. Se você quer se sentir mais capacitado por Deus, fale mais sobre isso, porque você tem algo que Deus está te dando para você experimentar um romper extraordinário. Então comece a falar mais sobre isso com a sua família, falar mais sobre isso com as pessoas que você convive, falar mais sobre isso para estabelecer uma cultura debaixo de uma visão apostólica. Na minha caminhada de fé, eu tenho percebido que se algo aconteceu é porque algo foi falado. Você já percebeu isso? Se algo aconteceu, algo foi falado. Isso é desde o início da criação, quando a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A palavra criou vem do original hebraico, que é bará, que significa criar do nada. Se tem alguém que é especialista em criar do nada, é o Senhor. Ele é capaz de criar qualquer coisa do nada. Você está no meio de uma grande crise, o Senhor encontra um espaço no meio do rio Hudson, no centro de Manhattan, para você fazer a sua aterrissagem com segurança. Quem faz isso? Deus. Deus cria do nada uma saída quando você está no meio de um aperto, porque Ele não te deixa passar por nenhuma prova, além daquela que você pode suportar. Então se você está passando por uma grande prova de aperto, saiba, Deus tem um lugar aonde você pode encontrar descanso. Deus tem um lugar onde você pode encontrar uma alternativa, uma saída. Então se algo aconteceu, algo foi falado, comece a falar mais, comece a declarar mais aquilo que você quer estabelecer da parte de Deus, aquilo que você entende da parte de Deus, que precisa ser estabelecido como cultura do reino. Nós acabamos de cantar aqui várias canções, nós declaramos, nós profetizamos, nós repetimos os refrões. Não é assim que a gente faz, a gente está sempre declarando, a gente está sempre profetizando. Você começa o seu devocional pela manhã, e você coloca uma música, no outro dia você coloca a mesma música, e você vive uma estação com aquela canção, e você vai declarando, e aquilo vai se tornando parte de quem você é. Aquilo vai se tornando a sua própria oração, a maneira como você passa a enxergar as coisas, a sua cosmovisão bíblica acerca de todo o resto. Quando eu olho para o meu passado, eu começo a descobrir que eu vivo hoje coisas que eu concordei há 20 anos atrás, e que foram declaradas, que foram profetizadas, que foram liberadas. Eu não sei aonde você vai estar daqui 5 ou 10 anos, mas eu sei que para esse lugar que o Senhor escolheu para você, preparou para você, é importante você começar a fazer declarações que quebram uma cultura de derrota. Dentro de uma visão apostólica, uma cultura de derrota precisa ser quebrada. E à medida que você vai vivendo dessa forma, saiba, uma cultura de vitória vai se estabelecendo. Escute, a sua vida não vai mudar sem mudar a sua maneira de falar. A sua vida não vai mudar sem mudar a sua maneira de falar. Bem, e agora de uma forma muito prática, eu quero te ajudar a construir um caminho que vai dar a você uma base para estabelecer uma visão apostólica como um estilo de vida. Isso mesmo,
como um estilo de vida. Então, para um despertamento de uma visão apostólica, primeiro, se você estiver anotando, anote isso: defina a visão. Defina a visão. Eu quero te dar 4 definições que precisam te acompanhar como um estilo de vida. Defina a visão. Abacuque capítulo 2, versos 2 e 3. Antes, deixa eu te dar um contexto, antes de nós lermos. Abacuque olha para a terra de Judá e ele faz uma análise, o profeta Abacuque faz uma análise do momento e observa o cenário internacional e percebe que o reino de Judá estava se deteriorando rapidamente e a nação estava sendo conduzida para perto da calamidade. Quando ele olha para a nação de Judá, quando ele olha para o povo, ele começa a perceber um cenário de violência, de destruição, de contendas, de injustiça. E o que Abacuque faz? Abacuque corre para o esconderijo. Por que o esconderijo? Porque no esconderijo do Altíssimo você recebe uma visão que Deus tem para você. Você não encontra no mercado, você não encontra na roda de amigos, você não encontra lá no seu trabalho. Uma visão dada por Deus é encontrada no esconderijo, no lugar da presença, no monte do Senhor, no lugar onde nós ouvimos a sua voz, aonde nós captamos a mensagem do Senhor. Então Abacuque, ele vai para o esconderijo. E quando ele vai para o esconderijo e fazendo uma análise do cenário que estava a nação imersa, e ao correr para o esconderijo ele começa a apresentar as suas queixas a Deus. Você conhece o livro de Abacuque? Então ele apresenta a sua primeira queixa a Deus, e ao apresentar a sua primeira queixa a Deus, ele dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos estar no meio de toda essa pressão dos babilônios? Até quando nós vamos lidar com isso? Eu até entendo, Senhor, que o nosso povo tem muito para melhorar. Eu até entendo que a gente tem muitos erros. Eu até entendo que a gente está tão em déficit com o Senhor, em débito com o Senhor. Eu olho para isso tudo e eu também enxergo o Senhor. Mas quando eu comparo tudo isso aos babilônicos, é desproporcional. Então, Senhor, como é que o Senhor vai usar uma nação ainda mais ímpia do que a nossa? Ainda mais ímpia para vir e exercer juízo? Então ele faz uma queixa ao Senhor, o Senhor responde a sua queixa, e ele vai para esse esconderijo, e nesse esconderijo ele diz: olha, eu ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o profeta está dizendo: eu vou para o meu esconderijo, e eu não vou deixar o Senhor, eu vou apresentar ao Senhor as minhas queixas, porque para o Senhor eu posso falar o que eu sinto, para o Senhor eu posso falar o que eu penso, para o Senhor eu tenho liberdade de me relacionar com Ele. Senhor, até quando? Até quando? E no meio de tudo isso, vem então a palavra, Abacuque capítulo 2, versos 2 e 3, que diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a visão está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aleluia, certamente virá e não tardará. Então o Senhor está dizendo: olha, Abacuque, faça uma coisa, escreve a visão. Escreve a visão. Essa visão precisa estar bem definida, essa visão precisa estar bem clara, essa visão precisa ser o seu estilo de vida. Abacuque, você precisa estar imerso nessa verdade.
Você precisa incorporar esta nova realidade. Lá em Tubarão, quando nós nos mudamos para esse novo espaço que nós estamos, a gente colocou uma placa na frente da nossa fachada, e depois de tudo pronto, nós descobrimos que a placa que nós colocamos ficou muito pequena, muito pequena. Então as pessoas passavam bem devagar lá pela frente, e mesmo passando bem devagar, elas não conseguiam ler o que estava escrito lá. Então o que a gente fez? A gente mudou a placa, e agora, se você passar por lá, tanto de dia, especialmente à noite, vindo nesse sentido sul-norte, você vai passar correndo, e ao passar correndo, você vai encontrar lá, é a Verdade Igreja, aqui em Tubarão. Você vai passar correndo, e você vai ver que está explícito, está claro, está nítido. Bem, o Senhor estava dizendo para Abacuque, escreve a visão, para que quem passar muito rápido, ele possa captar essa visão. Quem passa pela frente da nossa igreja hoje, se ela passar muito rápido, ela vai enxergar, e por trás daquele nome, tem uma visão muito clara, muito bem definida, ela sabe quem nós somos, então ela vai lá porque a visão está clara, a visão está clara. Deixa eu te falar uma coisa, quando alguém passar pela sua vida, porque tem pessoas que vão passar pela sua vida, e logo elas se vão. Tem pessoas que vão entrar na sua vida e vão ficar uma temporada. Tem pessoas que vão entrar na sua vida e vão ficar um longo tempo. Mas não importa se ela passar rápido, se ela ficar uma temporada, se ela ficar um longo tempo, ao passar pela sua vida, elas vão ter que ler a visão que você carrega, a paixão que você tem por Deus, o amor pela palavra, a devoção e a vida piedosa que você tem no altar. Então, quando você está debaixo de uma visão apostólica, escute, quem passar pela sua vida, vai ler a unção que você carrega. Talvez você está lá há 4 anos dentro de uma universidade, e você está numa sala de 40, 50 alunos, essas pessoas, elas entraram na sua vida, e boa parte delas, elas se vão depois que o curso terminar, mas elas vão ter que ler, que você é uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, que você é apaixonado pelo Senhor, sabe, quando eu digo defina a visão, eu estou dizendo, olha, defina o que está dentro de você, porque aquilo que você carrega, vai começar a transbordar para os outros. Tem que ficar muito claro, em que time que você joga. Quem aqui é do time de Jesus, levanta a mão, aleluia. Quem aqui é do time que ama a palavra, levanta a mão. Quem aqui é do time da verdade, levanta a mão, aleluia. As pessoas vão passar pela sua vida, e elas vão ler, esse cara é apaixonado por Deus, é apaixonado pela palavra, é uma pessoa do altar, ele está dedicado à obra do Senhor. Por quê? Porque a visão está clara. Mas quantos e quantos crentes estão nas universidades, estão nos trabalhos, estão nas empresas, e de repente passa 1 ano, 2, 3, e alguém descobre, olha, ele é crente, e ele vai chegar e vai dizer assim, cara, você é crente? Ele falou, sou. Eu falei, meu Deus, eu não sabia. Como? Estamos aqui há 3 anos juntos, e você nunca viu que eu era crente? Claro que não. Por quê? Porque não estava claro, a visão que você carrega, ela não estava nítida. Bem, no meio de todo esse diálogo entre o Senhor e Abacuque, nós vamos desembocar na oração que ele faz, lá no capítulo 3, e ele termina declarando, olha, ainda que a figueira não floresça, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia. As pessoas vão olhar para você e vão passar rapidamente pela sua vida, e sabe o que elas vão ler? Alguém dizendo, ainda que a figueira não floresça,
ainda que a economia não esteja como eu gosto, ainda que o meu político não venceu, ainda que o meu amigo não fez o que eu esperava, ainda que o Planalto não seja a minha esperança, ainda e ainda e ainda. Sabe por quê? Porque um dia você estava dizendo para o Senhor, como disse Abacuque: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas à medida que você vai definindo claramente essa visão, você vai terminar os seus dias dizendo: ainda que a figueira não floresça, não importa, não importa nada. Sabe o que importa? É que eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Aleluia! Então quem está debaixo de uma visão apostólica tem uma visão definida. Qual visão? A visão de amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Bem, para cada visão, Deus tem uma unção. Deus tem uma unção. Essa igreja tem uma visão. E para a visão que Deus deu, está acompanhada uma unção. Uma unção para esse ambiente. É por isso que você chega aqui. A gente vive muito isso em Tubarão. A gente lança um tema profético. E a igreja abraça como sendo a visão de Deus para a vida dela, para aquele ano. Esse ano nós estamos no ano do governo, ano de governo, 2022, ano de governo. E as pessoas, elas entenderam que o Senhor as chamou para governar, para chegar, influenciar e assumir uma postura de governo. Elas deixaram muito bem definida a visão que Deus deu. Você está debaixo de uma visão, e essa visão carrega uma unção, e essa unção, ela te capacita para você viver aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Bem, a segunda coisa que eu quero falar sobre o despertamento de uma visão apostólica. Para despertamento de uma visão apostólica, em segundo lugar, defina as estratégias. Isso mesmo. Defina as estratégias. Porque depois que você tem uma visão, você precisa de uma estratégia para que aquela visão ela seja alcançada. Eu estou te ensinando, estou te dando alguns princípios que, se você aplicar em qualquer área da sua vida, você vai perceber que isso funciona. Então defina as estratégias. Você conhece a história de Gideão, Juízes capítulo 6, e você vai ver que ele foi chamado por Deus para assumir o comando de um exército do Senhor, em meio a um período em que Israel estava fazendo tantas coisas que o Senhor reprova, não é? E os midianitas estavam entrando, invadindo Israel, e à medida que eles invadiam Israel, eles destruíam suas plantações. Eles não deixavam vivos os bois, os rebanhos, não sobrava nada. Israel, completamente intimidado, vai para os seus esconderijos, eles se escondem. Eles escondem por medo, eles escondem por intimidação, eles se escondem porque eles perderam a visão. Eles perderam a visão de vitória que Deus tinha concedido a eles. A visão se perdeu. Quando a visão se perde, as forças se vão. Quando a visão se perde, não há estratégia que prevaleça. Quando a visão se perde, não há ânimo que seja sustentado. Mas quando a visão ela está clara e bem definida, o que nós precisamos na sequência é de estratégia. Estratégia. Então Gideão está sendo chamado pelo Senhor no meio de um momento de grande crise de Israel, e ele está, assim como os outros, se escondendo, tanto que ele está no meio
do lagar, ele está malhando trigo no lagar, no tanque de prensar uvas, ele está lá fazendo o que ele achava que tinha que ser feito, no lugar onde não era apropriado para ser feito aquilo que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo naquele momento, e enquanto ele estava fazendo aquilo, a Bíblia diz que um anjo aparece em cima de uma árvore e diz: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. O Senhor é com você. O Senhor estava dando a Gideão uma identidade, estava tirando ele da crise de identidade, para depois poder dar a ele as estratégias para vencer os inimigos. E aí ele começa a entrar numa conversa com o Senhor, e ele diz: Senhor, então, se eu sou um poderoso guerreiro, se o Senhor tem isso para a minha vida, então por que tudo isso aconteceu? Olha para Israel, os midianitas estão invadindo, o nosso território está sendo devastado, aonde estão as maravilhas que os nossos pais contavam, de que nós fomos tirados do Egito? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? E ele estava naquela crise, e aí o Senhor disse para ele, depois de dizer: olha, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Ele diz: olha, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Vá libertar Israel das mãos de Midian. E aí Gideão disse para o Senhor: Senhor, o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Senhor, essa batalha não é para mim. O Senhor tem que achar alguém mais capacitado, o Senhor tem que achar alguém mais experiente, com mais força. E aí o Senhor insiste com ele, ele fala: tá bom, então eu vou fazer uma oferta ao Senhor. E ele faz uma oferta ao Senhor, e o Senhor recebe a oferta de Gideão. Depois que ele faz uma oferta e o Senhor recebe, Gideão começa a perceber que aquilo era de verdade, era sério mesmo. Peraí, então eu acho que o Senhor está falando sério comigo. Então Senhor, eu vou fazer uma coisa, como todo bom crente que sou, eu preciso de um sinal. Alguém que já pediu um sinal para Deus, né? Senhor, eu preciso de um sinal. Eu fiz uma oferta, o Senhor recebeu, então agora eu preciso de um sinal. Vamos fazer uma coisa, eu vou colocar aqui um pouquinho de lã, tá bom? E aí vai vir o orvalho, e esse orvalho vai descer à noite, e vamos fazer uma coisa: se a lã encharcar, se ela molhar pelo orvalho, e o chão todo ficar seco, eu vou entender que é o Senhor quem está me chamando. E aí vem o orvalho, e você conhece a história, e sabe que no dia seguinte ele pega, ele torce a lã numa tigela, enche a tigela, porque ela ficou molhada e o chão todo estava seco. Eu falei: meu Deus, acho que esse negócio é para mim mesmo. Então o Senhor é comigo. Senhor, vamos fazer uma coisa, então me dá um outro sinal. Quem aqui já pediu 2 sinais para Deus? Sabe aquele negócio assim, tamanho do desafio? Então me dá uns sinais proporcionais a esse desafio. Ele falou: agora vamos fazer o contrário. Então vamos fazer assim, eu vou botar lã, e aí vai vir o orvalho e vai molhar, encharcar todo o chão, mas a lã vai ficar sequinha. E aí vem o orvalho, o chão molha, o chão encharca. E ele falou: ai meu Deus, a lã ficou seca, eu acho que é para mim mesmo. Tá bom, então Senhor, eu me rendo, eu sei que eu sou o menor da minha família, o meu clã é o menos importante de Manassés, eu já avisei o Senhor que isso aqui não é para mim, né? Eu não sei onde é que o Senhor estava com a cabeça um dia que o Senhor achou que isso aqui era para mim, né? Mas tá bom, então o que eu vou dizer? Eis-me aqui. Tá bom, agora só que tem uma coisa, eu vou te dar estratégias, mas que fique bem claro, o número de guerreiros que você tem é muito grande, nós temos que botar esse povo para correr. Não, senhor, aí o senhor está apelando comigo, né? Sim, você tem 32 mil homens, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos estabelecer 2 critérios pelo menos, 2 critérios, e nós vamos fazer um recrutamento de seleção agora aqui. Tá bom, senhor, como é que funciona? O primeiro critério é o seguinte: quem estiver tremendo de medo, pode ir para casa.
tremendo de medo, não é assim, inseguro, não é assim com um pouquinho de medo, não é. Quem estiver tremendo de medo, pode ir embora. Eles tinham 32 mil homens, 22 mil, pode ir para casa. Meu Deus, sobrou quanto? Sobrou 10 mil. Gideão, mas é muita gente. Senhor, como muita gente? Eu já te falei que eu sou pequenininho, eu não sou bom bastante, já te pedi os sinais. Ele falou: Gideão, é muita gente, eu preciso mandar um povo embora. Por quê? Porque se vocês vencerem, vocês vão achar que é pela força do braço de vocês. Então nós vamos fazer o seguinte, segundo critério, vamos botar o povo para beber água. Quem beber água igual um cachorro, você pode mandar embora. Como é que bebe água? Como é que o cachorro bebe água, né? Não vou ficar aqui com a língua para fora lambendo, senão você vai ficar muito feio. Você vai pegar, você vai fazer figurinha, você vai jogar nos grupos de WhatsApp. Eu já sei como é que funciona esse negócio. Quem beber água igual os cachorros, você pode mandar embora. Mas quem beber água ajoelhado, trazendo a mão à boca, esses eu quero nesse exército. Porque eu preciso de pessoas focadas, eu preciso de pessoas que eu vou dar estratégia e ela vai cumprir. Eu preciso de pessoas obedientes, eu preciso de pessoas que eles vão ouvir o comando. Eu preciso de pessoas que estão com uma visão, que sabe que o inimigo vai querer matar, roubar e destruir. Mas eu preciso de pessoas que nasceram para vencer e quebrar toda a cultura de derrota. Naquele segundo critério, 9.700 homens foram dispensados. Sobrou quanto? 300. Deixa eu te falar uma coisa. Tem horas que a gente pensa que é tão pouco, que é tão pequeno, que é tão insuficiente. Mas 300 nas mãos de Deus, ainda que seja a minoria, com Ele sempre vai ser a maioria. 300, tá bom, 300, Gideão, então agora presta atenção, se você ainda tiver com medo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, e vai levar, e vai lá no acampamento deles, e vocês vão ouvir o que estão falando, a respeito de vocês, mas eu quero dar a estratégia, vocês vão pegar com uma mão, a trombeta, e na outra, o jarro, com a tocha. Ouviu o que eles estão falando a respeito de vocês? E o que eles estão falando a respeito de vocês? Que o Senhor entregou Midian nas mãos de Israel, nas mãos do exército de Gideão. É isso que estão falando a respeito. Então ele vem todo encorajado. E quando ele vai para a batalha, com seus 300, no toque da trombeta, no quebrar dos cântaros, o que acontece? Os midianitas começam a lutar entre si, e a se destruírem, a se matarem, e apavorados os que sobraram, fugiram de medo, e deixaram aquele território, e Israel, sob o comando de Gideão, as estratégias do céu, eles venceram os midianitas, sem colocar um dedo sequer no adversário. Presta atenção, o Senhor vai te dar uma visão, o Senhor vai te dar estratégias, e a estratégia que Ele te der, não vai ser na força do seu braço, não vai ser pela sua capacidade humana, não vai ser pela sua inteligência, vai ser estratégias, porque nós estamos no meio da maior batalha espiritual que nós já enfrentamos, e o Senhor quer te dar estratégias de guerra, aonde você vai vencer no esconderijo, aonde você vai vencer no lugar secreto, aonde você vai vencer apurando, discernindo, dissecando a voz de Deus e sendo sensível ao comando do céu para a sua vida. Quem crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Então você tem a visão definida, você tem as estratégias definidas, porque para cada guerra você precisa de uma estratégia, para cada nível de batalha você precisa de uma estratégia específica. Quando Josué foi
foi conquistar Canaã. A primeira muralha que ele se depara é com os muros de Jericó, e Deus deu uma estratégia de guerra, de marchar em volta daquelas muralhas até que as muralhas caíssem. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai te dar, mas se você estiver debaixo de uma visão apostólica e sendo despertado para isso, escute uma coisa: o Senhor vai te dar uma visão clara, um estilo de vida. O Senhor vai te dar uma vida onde o sobrenatural se torna o seu natural, e as estratégias que Ele vai te dar vão ser específicas para alcançar aquela visão. Mas lembre-se, não para por aí. Então a terceira coisa, defina as pessoas. Quem são as pessoas? Quem são os seus 300? Quem é o seu time? Quem são as pessoas que você pode contar? Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. O Senhor estava escolhendo os seus discípulos, que ali na frente se tornaria os apóstolos. Jesus estava falando com o Pai, dizendo: Pai, quem são as pessoas? E depois de passar uma noite orando, Ele desce e diz: você, porque quando amanhece, a clareza se torna evidente, e você começa a saber quem são as pessoas que Deus chamou para o cumprimento daquela visão, que vão poder ajudar a remar, porque quem ajuda a remar não tem tempo para balançar o barco, disse Rick Warren. Quem são as pessoas que estão te ajudando a remar? Quem são as pessoas que vão te ajudar a chegar naquela visão? Quem são as pessoas? Aleluia. Você pode ter a melhor visão, você pode ter as melhores estratégias, mas se você não tiver as melhores pessoas, não vai rodar. Se você não tiver as melhores pessoas, quando eu falo as melhores pessoas, eu não estou dizendo as pessoas perfeitas, eu estou dizendo que Deus vai te dar pessoas com propósito. Quem são as pessoas que Deus vai conectar com você? Escute, o maior patrimônio dessa igreja não é o prédio, não são os equipamentos. O maior patrimônio dessa igreja não é nada disso. Isso aqui custa, isso aqui tem valor, foi investido aqui. Mas o maior patrimônio dessa igreja não é o prédio, não são os equipamentos. O maior patrimônio da igreja não é a conta bancária. O maior patrimônio da igreja são as pessoas. São as pessoas. Para essa conferência acontecer, ela só acontece porque o maior patrimônio da igreja acreditou, porque as pessoas acreditaram. Jesus não morreu pelos equipamentos, Jesus não morreu pelos prédios, Jesus não morreu por uma conta bancária, Jesus morreu por uma pessoa. Então esse é o nosso maior patrimônio. Aonde estão as pessoas que fazem parte da equipe dos pastores, que fizeram essa conferência acontecer? Fica de pé. Quem são as pessoas que estão engajadas nessa conferência, que são o time de voluntários? Fica de pé. Deixa eu ver, isso. Quem fez essa conferência acontecer? Quem investiu tempo? Quem investiu recursos? Quem investiu em oração? Investiu, sabe, das suas habilidades, sabe, das suas ideias? Isso. Essa conferência, ela está acontecendo porque você é o maior patrimônio dessa igreja. Você pode aplaudir essas pessoas? Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! As pessoas. Carlito Paz disse que ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho é porque não é grande. Eu já recebi muitas ideias, eu já recebi muitos projetos, sugestões, mas lá na nossa igreja, de tanto que nós ensinamos essa cultura, ninguém apresenta uma ideia se não vir junto com a sua disposição de querer abraçar a causa. Porque de ideias nós já estamos cheios. Não que não caiba mais ideias, claro que cabe, mas com
com a ideia, com o projeto, precisa vir as pessoas que abraçam, que ajudam a remar, sabe, que se engajam, que fazem acontecer. Aleluia, aleluia. Líderes apostólicos, que têm uma visão apostólica, não alavanca a visão. Uma igreja com uma visão apostólica não vai alavancar as estratégias. Como eu faço é o segredo. Grandes líderes não alavancam a posição. Olha, eu sou autoridade neste lugar, então obedeço o que eu estou dizendo. Não. Grandes líderes apostólicos, uma igreja apostólica não alavanca talentos. Olha, como eu sou bom nisso que eu faço. Não. Grandes líderes apostólicos que estão debaixo de uma visão apostólica estão sempre alavancando o caráter. Diga comigo, caráter. Por quê? Porque quem eu sou me habilita para fazer o que eu faço. Então, quando você tem um líder que diz: olha, por acaso, em algum momento da nossa trajetória até aqui, você já me viu mentir para você? Não, pastor, eu nunca vi. Então nós podemos construir algo juntos de longo prazo, porque nós estamos alavancando o caráter. O caráter. Então, quando você está construindo dentro das pessoas, através de um caráter de Cristo muito bem estabelecido, você vai tendo pessoas ao seu redor que vão ajudar a remar este barco. E para terminar, nesses minutinhos que me restam, para um despertamento de uma visão apostólica, defina os recursos, o orçamento. Por quê? Porque você tem uma visão bem definida, você tem estratégias bem definidas, você tem as pessoas, agora você precisa de recursos. Sejam recursos financeiros, sejam outros recursos que você vai precisar para que esse despertamento de uma visão apostólica aconteça. Sabe, se o assunto é finanças, e finanças sempre são importantes para esta visão apostólica, eu lembro do texto, né, de que Jesus, ele está sendo questionado pelos fariseus, e o questionamento começa com Pedro, onde ele chega e diz assim: Pedro, o mestre de vocês paga o imposto do templo? E aí Pedro diz: sim, claro. Tá bom. Jesus encontra eles, e sem ninguém falar nada, Jesus chega para Pedro e fala assim: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? E Simão Pedro responde: dos outros. E Jesus diz: então os filhos estão isentos. Tudo bem? Tudo bem. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso e nem é o foco aqui, tá bom? Só que Jesus, ele diz o seguinte: mas para não escandalizá-los, Mateus 17, 27, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Quando você está debaixo de uma visão apostólica, e faz disso seu estilo de vida, você vai começar a descobrir que os recursos que Deus vai mandar, vai chegar de onde você menos espera. Onde você menos espera. Talvez você vai fazer uma conta, e essa conta você vai dizer assim: meu Deus, isso não fecha. Foi como ontem, nós assumimos alguns compromissos financeiros para o aterro dessa nova fase que nós estamos entrando agora, para construir a nova igreja. E eu fiz vários compromissos financeiros, e eu cheguei ontem lá no nosso financeiro,
e falei: pastora Rose, anota aí, a partir de novembro nós estamos assumindo isso. Agora você faz o seguinte, você calcula tudo, apresenta o orçamento, só para eu saber o tamanho do milagre que a gente vai precisar. Eu sempre fui muito responsável com as finanças da igreja. Só que chega um momento que o Senhor, Ele quer te fazer experimentar alguns outros níveis de passos de fé que você ainda não conhece. Deixa eu te falar uma coisa: não deixe de fazer o seu orçamento, não deixe de calcular tudo. A Bíblia ensina, antes de você construir uma torre, calcule para que você não passe vergonha. Mas depois que você calcular, e você tem um encargo do Espírito, e o Senhor apontou uma visão, se lance no sobrenatural, e creia que proporcional à visão que Ele te deu, o recurso também virá, ainda que seja de dentro da boca de um peixe, de onde você menos espera. Porque Deus vai começar a te fazer, em nome de Jesus, a andar por lugares que você não conhecia. O Senhor vai começar a te fazer a entrar por portas que você nunca tinha acessado. O Senhor vai começar a te dar a oportunidade de voar mais alto e conhecer a sua altura de cruzeiro em ambientes que você nunca tinha imaginado. Como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. Quem é que ama o Senhor? Defina a visão, defina as estratégias, defina as pessoas, defina os recursos. Talvez quando você for definir os recursos, ele vai ser apenas para você descobrir o tamanho do milagre que você precisa. Eu quero orar com você, fique de pé, feche os seus olhos, aleluia, feche os seus olhos. Nesses segundinhos finais, eu quero terminar orando por você. Estenda suas mãos, estenda suas mãos, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nessa conferência, um grande despertar de uma visão apostólica está acontecendo. E eu oro nesta tarde, por cada pessoa que está aqui, carregando uma visão, carregando estratégias, carregando pessoas no coração, carregando a necessidade de recursos. Eu te peço em nome de Jesus, abra os céus, estabelece o teu propósito, estabelece o teu querer, estabelece a tua vontade, para a honra e glória do seu nome. Pai, vem com poder, vem com unção, vem, Senhor amado, com uma novidade de vida, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor. Glória a Deus.